Quem é que não fez uma pergunta semelhante a essa? Quem serão salvos? Ou se perguntou no íntimo do seu coração: será que eu serei salvo? Ou fez essa pergunta a Deus: eu serei salvo, Senhor? Pois bem, a pergunta é semelhante à que foi feita. É verdade que é difícil, Senhor, que poucos serão salvos? Nós não devemos nos preocupar com a salvação, porque a salvação já nos foi conquistada, irmãos. E a salvação, segundo a fé e a doutrina da igreja, se deu no sacrifício redentor de Jesus na cruz, quando ele se entregou e foi ressuscitado dos mortos. Ele conquistou a salvação para nós. Então, nós não temos o poder de nos salvar, porque somos criaturas, mas Cristo o faz por nós. Mas nós podemos perder a salvação, sim. Não podemos conquistá-la, mas podemos perder. E como é que se perde a salvação? Negando Cristo. E é nesse contexto que Lucas relê esse texto dessa passagem de Jesus na Palestina, anos depois, para suas comunidades, para fazê-las compreender que a salvação conquistada por Cristo não se dá de forma automática, se não houver em nós a convicção e a adequação da nossa vida à vontade do Senhor. Isso é passar pela porta estreita. Em grego, ogainizon, o esforço de aplicar na própria vida os ensinamentos do Senhor. Essa palavra em grego, que não é muito fácil de ser pronunciada, né? Precisa ser fixada muitas vezes, ela era atribuída ao esforço que os atletas faziam nas competições. Mas não é apenas um esforço momentâneo, é um esforço fruto de uma persistência diária, cotidiana, de disciplina, de treinamentos, de renúncia a alguns alimentos, a uma vida desvairada, desregrada. Tudo isso porque eles tinham como objetivo, como foco, a vitória, a meta. Então eles se disciplinavam, se esforçavam para que pudessem obter os resultados que tanto desejavam. Quando Jesus aponta esta porta, ou seja, o reino dos céus, ele diz: esforçai-vos também, tenham disciplinas, foquem nos ensinamentos, vivencie os propósitos do Evangelho, porque isso aponta de fato que vocês estão conciliando a vida de vocês aos meus ensinamentos, e é isso que vos fará perseverar nesta caminhada. E de fato, o Evangelho de Jesus é o critério para guiarmos a nossa vida. E ser cristão católico, exige de nós um comportamento, uma identidade, uma forma de agir, cujo modelo nós encontramos no Senhor. E quando Deus vê esse esforço, Ele sabe que nós estamos com isso, retribuindo com amor a esse sacrifício redentor de Jesus. Claro, como tudo na vida precisa de disciplina, na nossa fé, mais ainda. Sim, é necessária uma vigilância. E quando o Senhor nos aponta esse esforço, esse modo de vida que está de acordo com o Evangelho, Ele não está simplesmente se referindo aos céus. Ele também vai nos dizer que uma vida
de esforço e disciplina na prática do Evangelho, transforma o nosso viver, dá sentido à nossa existência, nos realiza enquanto pessoas, nos traz a verdadeira felicidade. Sim, meu irmão, viver o Evangelho, desfrutar dos ensinamentos de Cristo, aplicá-los à própria vida e nas relações que nós estabelecemos, traz para nós uma qualidade existencial. Sim, não pense que a espiritualidade nos prepara para viver somente no céu, não. O Evangelho é um conjunto de ensinamentos para que a nossa vida seja edificante, realizada. Deus nos quer feliz. Por isso que Paulo, na carta aos Hebreus, que é uma carta universal, ou seja, aplicada a toda a igreja, não é para uma ou outra comunidade, como por exemplo é a carta de Timóteo, foi lida na comunidade de Éfeso, a carta de Tito, na comunidade cristã Creta, ou a carta aos Coríntios, ou bem a carta aos Tessalonicenses, são cartas direcionadas às comunidades. A carta aos Hebreus não, é uma carta enviada para todas as igrejas, seja na Palestina, seja na Ásia, seja na Europa. E aí, meus amados irmãos e irmãs, a carta visa compreender que este Deus que nos chamou a viver na tua presença, nós, povo da nova aliança, precisamos ter um princípio de sentimento e humildade em relação ao nosso Deus, porque Ele se coloca na nossa vida tal como um pai e uma mãe na vida dos seus filhos. E quando eles veem que os filhos estão perdendo o foco da caminhada, do caminho, eles se propõem a nos corrigir. É o papel da igreja, dizia Paulo, mas não só dela, de todos aqueles que têm o dever do cuidado, a correção. Deus é aquele que nos corrige, e Paulo faz questão de dizer, nos corrige por amor, para que nós possamos nos manter firmes no esforço do Evangelho. E aí ele vai dizer, a correção é fruto de um bem-querer para aquele que é corrigido. Em grego, a palavra correção, ou a palavra instrução, orientação, corretivo, significa, entende-se como paideia. O que é paideia? Paideia é aquele processo que todos nós passamos de sermos reeducados, também na fé, no nosso comportamento. Paideia é um processo de reeducação que nos faz tomar consciência de que as nossas atitudes, nosso pensar, nossa conduta não está nos levando a um crescimento espiritual. Não está colaborando para o enriquecimento da fraternidade nas nossas relações. E aí aqueles que têm o dever de orientar, de corrigir, o faz por amor e consideração, justamente para que nós possamos atingir, alcançar as metas para a nossa vida. A correção nesse sentido abre-se como uma porta que nos oferece uma oportunidade de transformação. Para o grego, esta correção, essa admoestação, esta orientação é muito positiva. Por isso, quem a recebe tem que ter consciência de quem o faz, quem realiza a correção, é alguém que está imbuído de boas intenções. E quem é que na vida não passa por um processo como esse, para estar focado nessa porta, na salvação que Jesus conquistou? Quem é que aqui não foi corrigido alguma vez pelo pai, pela mãe? Porque esses, por experiência de vida e por sabedoria vindas do Evangelho, percebe que um filho ou uma filha está se distanciando do caminho, dos propósitos do seio da sua família, e aí é chamado então a atenção, não para ser desmerecido, não para ser exposto, não para ser ferido na sua dignidade, no seu coração, mas é para retomar o bom caminho. E Deus faz isso conosco.
porque Ele nos ama e nos quer bem. Então hoje, nós somos chamados a nos focar nesse caminho do Senhor. Vivemos tal como Ele viveu em nosso meio. Seguirmos retamente os seus exemplos. Termos essa disciplina. Sabermos fazer renúncias. Sabermos nos afastar daquilo que é ruim. E abraçar tudo aquilo que Cristo derrama em nossa vida. É assim uma comunidade de fé, como a de Santa Luzia. É uma comunidade em que, para que o Evangelho possa levar a todos a compreender o processo de salvação de Deus na nossa vida, requer dos irmãos uma unidade, uma comunhão, viver o mesmo Espírito, todos focados num único objetivo, que é a salvação, mas também, junto a isso, fazer com que esta comunidade seja uma comunidade onde os eleitos de Deus, aqueles que foram chamados por Deus para viver intimamente o seu amor, aqui possam colher os frutos e também daqui partir para buscar outros, anunciar a outros e a outras o evangelho da salvação. E isso, essa comunidade tem realizado há 50 anos, incansavelmente. Quantas pessoas aprimoraram a sua fé no Evangelho, aceitaram o Senhor como seu Salvador, a partir deste lugar, dessa comunidade? Quantas pessoas descobriram a sua vocação para a vida matrimonial, para o serviço à messe, a partir do testemunho dessa comunidade de Santa Luzia? No observar como os irmãos que a fundaram viam no Evangelho de Jesus um propósito para a sua vida e se sentiram então atraídos por isso. Mas esta comunidade, cuja alegria eu estou tendo a honra de poder presidir essa missa de encerramento do Jubileu de Ouro, é fruto de um testemunho, de uma disciplina de fé daqueles irmãos que iniciaram esta obra. Sim, e que disciplina é essa? Tempo, esforço, doação, preparação, formação, renúncia. Tudo isso é disciplina, irmãos, que nos faz compreender que eles buscaram passar pela porta estreita. Porta estreita significa que não é muitas vezes nas facilidades que nós vamos alcançar e valorizar aquilo que tanto amamos. Pelo contrário, aquilo que valorizamos é aquilo que nos leva a um empenho e um esforço muito grande. E são essas coisas que agradam a Deus. Porque o esforço, o desejo, a motivação transmite a Deus a relação estreita que nós estabelecemos com Ele. É este legado que nós hoje herdamos dos nossos antepassados. Mas a nossa gratidão não é somente a eles, mas todos aqueles que ao longo desses 50 anos passaram, colaboraram, testemunharam e continuam exercendo a missão que nos foi confiada pelos nossos patriarcas da comunidade de Santa Luzia. Nosso agradecimento é os do passado e também os do presente. A cada um dos irmãos que com sua vocação adentram na igreja pela porta estreita. Que sabe que uma comunidade de fé nos traz muita alegria, muita satisfação, mas é fruto de um esforço. A minha gratidão, irmãos e irmãs, a todos vocês que despreendem esse esforço, que se doam em qualquer atividade, que se superam diante das dificuldades, cujo Espírito de Deus
se faz ser presente em vocês. A nossa missão, tal como aqueles que foram os nossos pais e mães fundadores, é deixar como legado a comunidade que recebemos. Hoje, ela tem uma estrutura que no passado não teve. Mas, para chegarmos ao que temos hoje, foi necessário a iniciativa daqueles que hoje nós lembramos dessa Santa Missa. Sim, mas qual é a nossa missão? É fazer com que essa comunidade se aprimore ainda mais. Cresça. Cresça em almas. Cresça no testemunho. Cresça na santidade. Cresça na missão. Cresça na caridade. Cresça no serviço. Cresça na compaixão. Mas não nós, mas o Cristo que age em nós. E para isso, é necessário a humildade. É ter a sabedoria para saber corrigir e ter a simplicidade de aceitar a correção do Senhor. Ora, esta comunidade é um sinal da salvação de Deus em nosso meio. É aqui, de forma humilde, como vivem e celebram os irmãos a sua fé, que nós nos apaixonamos pelas coisas de Deus, que nós declaramos o amor a Deus, tal como a padroeira desta comunidade, Santa Luzia, um testemunho, de amor a Cristo. Pois bem, parabéns, irmãos, parabéns por todo o bem que Deus realiza em nossas vidas através da fé de cada irmão e de cada irmã. Deus os abençoe. Que novas vocações possam ser desfrutadas nessa comunidade. Para a vida matrimonial, para a vida religiosa, para os ministérios da igreja, para a vida sacerdotal, quem sabe, enfim, para a vida consagrada, para todos os serviços que essa messe, humilde, simples, mas profunda, oferece ao povo de Deus, com muito amor, com muita simplicidade, mas, como nos diz a palavra, com muito esforço. Deus abençoe e guarde esta comunidade como sinal da presença dele em nosso meio.